Vamos falar de Marte. O ano novo é dele, apesar de haver algumas divergências quanto àqueles períodos de 36 em 36 anos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que os sumérios, né, os caldeus, os babilônicos, eu não discuto com esse pessoal. Então eu sigo à risca os tratados de alquimia da astrologia antiga mesmo. Então, para alguns astrólogos, esse ano deveria ser, né, não seria desse planeta, seria de outro planeta. Mas, enfim, vocês viram quando eu falei com vocês do ano novo de Saturno, lembra? Eu acho que há 2 anos atrás, né? Depois veio Júpiter e depois, agora, Marte. Tinha mudado aqui a regência de um planeta específico por 36 anos. Aquele planeta fica em evidência por 36 anos. E todo ano um planeta é escolhido para ter a regência oficial, como se fosse um príncipe herdeiro. Mas o rei, ele governa por 36 anos. Em 2017, o rei nomeado foi Saturno. Foi o rei da vez, a bola da vez. Aí ele ficou 1 ano lá no poder, aí ele passou o cargo para Júpiter. E em 2019, Júpiter passa o cargo para Marte. Tudo bem? Quando os regentes, por exemplo, aqui é 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Saturno volta. Certo? Ele volta. Aí começa um novo ciclo de 7 anos. Depois um novo ciclo de 7 anos. Depois um novo ciclo de 7 anos. Quando esses ciclos se repetem 5 vezes, aí Saturno, ele deixa de ser o cara e passa o seu reinado para outro. E ali começa uma nova fase de mais 36 anos de um poder principal e depois, de ano em ano, o poder secundário. Deu para entender isso? Então, daqui a 35 anos, que já foram 2, acaba a história aqui. Encerra o ciclo de Saturno. Aí ele aponta para Vênus. Aí a estrela se movimenta assim, apontando para Vênus. Vênus vai reger por 36 anos e o ano novo começa com ela. Então, daqui a 34 anos, ele não entrega a Júpiter, ele entrega a Vênus. E Vênus é que vai ficar por trás, pelos bastidores, coordenando a atividade dos regentes durante outros 5 ciclos. Mais 35 anos, aí 36 acaba nele e muda. Quando Vênus acabar, 36 anos depois, ela vai entregar para Júpiter. Aí Júpiter vai ficar 36 anos ali, passando todo ano nesse sentido horário para os seus regentes anuais, e aí 36 anos depois ele para com isso e aponta para Mercúrio. E depois Mercúrio aponta para Marte. E vai fazendo assim, ó, tá? Isso é um conhecimento dos caldeus, e esse conhecimento eu aplico, acho interessante, e acho que tem muita relação com tá mais próximo à verdade, tá? Quando a gente fala em palestra, em ano novo astrológico, eu quero esclarecer uma coisa que eu acho muito importante numa palestra dessa. É que nós temos uma coisa chamada previsão e a outra coisa chamada tendência. Então, eu não vim aqui prever nada, tá? Porque eu não faço isso. Eu não faço
previsão. Quando você faz uma previsão, você está dizendo assim, ó, isso vai acontecer. Quando você fala uma tendência, não necessariamente essa coisa aconteça. Tudo bem? É diferente. É muito diferente. Tem gente que fala, não aconteceu nada daquilo. Eu digo, para você não. Mas para algumas pessoas aconteceu. Porque ela não entendeu, ou ela não correspondeu, ou ela não estava em sintonia com aquela tendência. As tendências astrológicas, elas são complexas. Na realidade, elas são tendências que são coletivas. Elas são, para vocês terem uma ideia, quando Marte, vocês forem fazer a conta, quando ele foi o chefe supremo, foi exatamente quando aconteceram, o período que aconteceram as 2 guerras mundiais. Era ele o supremo comandante. Aconteceram as 2 guerras mundiais. Então, alguma coisa tem. Alguma coisa está escrito aí. Quando ele passou o governo para a Lua, foi exatamente a hora que o Armstrong pousou lá na Lua. Então é muita coincidência, não é? Então existem assim coincidências que são bem interessantes quando você lê historicamente os governos de cada planeta desse. Vocês sabem que dizem que foi 1871, né, que descobriu Urano? Na realidade não. Urano, ele já era visto a olho nu, ele era visto, já era observado pelos astrólogos, astrônomos, desde 1864. Já tinha mapa apontando Urano. Mas, quando se criou a luneta, eles olharam de luneta e viram Urano e documentaram que a descoberta de Urano foi em 1871. Mas não. Em 1864 já se avistou Urano pela primeira vez. Coincidência ou não, esse avistamento foi exatamente um período que se encerrava o grande ciclo de Saturno. Então Saturno, ele é um cara que todo grande ciclo dele acontece uma coisa estranha, acontece coisas diferentes. Os ciclos de Saturno. Tudo bem? Bom, esses planetas aí, eles são os planetas que são da astrologia antiga. Eles são os 7 planetas que embasaram o conhecimento astrológico antigo. Então, isso aí é conhecido antes de Cristo. Bem antes de Cristo, isso já era discutido, conhecido, mapeado. Agora, você vê que a astrologia, até 1781, eu troquei o 7 pelo 8. Até 1781, quando foi descoberto Urano, aí o que é que os caras fizeram? Descobriram Urano. Então imagina, todo conhecimento astrológico anterior não existia Urano. Foram milênios sem Urano. Aí Urano chega, aparece no céu, e os caras dizem assim, pelo amor de Deus, como é que a gente vai enfiar esse Urano aonde? Onde a gente vai enfiar Urano? Se Urano não se encaixa em nenhum conhecimento astrológico até 1781. Onde vocês enfiarem Urano? É um absurdo isso. Eu acho isso um crime contra um conhecimento milenar. É como um cara chegar hoje e ficar falando que os egípcios, as tábuas, os papiros eram uma outra coisa completamente diferente do que a gente conhece hoje. Fura, quebra aquilo, é uma coisa... E se tratando de astrologia, imagina, todo o conhecimento astrológico é baseado nesses 7 planetas. Não existe Urano aí. Mas apareceu Urano no céu. Conclusão, 1781. Mas em 1764, quando foi feito o avistamento de Urano, e alguns alquimistas e astrólogos e astrônomos da época, eles apontaram a possibilidade de haver um 8º planeta, um grande alquimista da época, ele falou assim, é porque pelas contas nós estamos entrando numa nova era. Está se acabando o milênio e vai entrar uma nova era. Então talvez esse planeta ele venha para anunciar a nova era.
E na hora que esse cara falou isso, desse cálculo, imediatamente o status quo da astrologia fez o quê? Então, bota ele como regente de Aquário, porque a nova era é Aquário. Então, ele é o regente de Aquário. Mas Aquário, até 1781, era regido por Saturno. E os caras arrancaram Saturno de lá e enfiaram Urano. Então tem alguma coisa estranha. Porque assim, a gente não está mexendo em postulados alquímicos, sabe, de maluco, beleza. Não. Durante milênios, era esse o status astrológico. Aí, de repente, aparece um planeta, os caras vão enfia lá e tiram um e enfia outro. Mudou completamente o discurso. O primeiro levante contra a mudança do discurso foi da Universidade de Salamanca, na Espanha, que mandou prender todos os médicos, astrólogos, alquimistas que davam aula e falavam dessa astrologia. Por quê? Porque eles estavam mentindo. Não existia 7 planetas, era 8. Então eles prenderam, queimaram muitos em praça pública, acabaram com tudo aquilo que eles tinham escrito e disseram, não, isso aí tudo é errado, a astrologia não existe, a astrologia é furado. Esse papo não é real. Quem é real é a astronomia. E a partir de 1781, a alquimia começou a cair em desgraça. Foi uma época de muita perseguição. E a perseguição concentrou-se em quem? Em pessoas que faziam a diferença. Não era em bruxo de aldeia, ou em bruxa de aldeia. Não, era em pessoas que eram alquimistas, físicos, matemáticos, astrólogos, caíam em cima desse povo aí, ó. E aí começaram a dizimar essa raça toda. Depois descobriram Netuno. Aí a desgraça foi maior. Porque o que tinha um pouco restado, né, nas universidades, que ainda aplicavam o conhecimento astrológico antigo e entrava em negação, fazia de conta que não tinha aparecido Urano ainda, aí essas assumiram que realmente eles estavam errados, que a astrologia não existia, era uma coisa furada, por causa dessa novidade, e aí a universidade, as universidades alemãs de medicina, a Universidade de Bolonha, a mais antiga do planeta, de Bolonha, a universidade na Inglaterra, na França, elas aboliram definitivamente o conhecimento astrológico. E foi uma pena, né? Hoje, no Brasil, o conhecimento astrológico começou com o nosso Omar Cardoso, né, era o nome dele? Com o nosso querido Omar Cardoso, né? Vocês lembram disso? Os velhinhos lembram, né? Os novinhos não lembram, não. Mas os velhinhos lembram. Ele era muito famoso, tinha almanaque, tinha os jornais, as revistas, em tudo ele aparecia, porque ele era único. Não existia outro astrólogo no Brasil. Era o Omar Cardoso. O Omar Cardoso foi o responsável por popularizar a astrologia. Então, todo mundo que comprava o jornal, abria em que página? Do signo. Aí ele lia, dizia que não tinha nada a ver com ele, mas o próximo jornal do outro dia ele fazia a mesma coisa, e fez isso até morrer. Então, ele foi o cara que popularizou. A gente deve muito ao Omar Cardoso. Às vezes eu vejo alguns astrólogos falarem mal dele, eu não gosto de ouvir, porque eu acho que ele foi o responsável por esse resgate alquímico da astrologia. E depois dele é que realmente começou a aparecer pessoas que se dedicavam mais aos estudos, mas dando ênfase à astrologia moderna, que Netuno, Urano e Plutão, que foi descoberto bem depois, eu acho que 1905, quase agora Plutão foi descoberto, colocaram eles como regentes de signos, tiraram os antigos, botaram para fora, e aí a astrologia moderna, ela se baseia então nesse conhecimento onde foi enfiado 3 coisas que não era da coisa antes. Entendeu? Falando assim com a linguagem mais popular. Olha, os ciclos de 36 anos, eles têm muita importância. Então, quando
Júpiter tem o ciclo dele, quando Marte tem o ciclo dele, quando o Sol, Vênus, Mercúrio e Lua têm os seus ciclos de 36 anos, cada um vai tendo, eles têm um governo central. A humanidade, ela não. Se você estudar mesmo, pesquisar, fizer pesquisa, ler essas questões, você vai ver que não tem grandes. Sabe, no momento em que ele toma conta, acontecem coisas na humanidade. Agora, quando esse cara aqui, ele governa por 36 anos, aí tudo muda. Então, parece que Saturno, como um planeta mais lindo, né, e mais diferente, mais intrigante que existe no sistema solar e nas outras galáxias, inclusive considerada pelos astrônomos, pelos cientistas, ele é o mais intrigante e o mais lindo e o que tem uma beleza absurda. Esse cara, quando começa o ano dele, parece que é diferente. Então, a gente vai falar da regência de Marte. Tá? Porque ele entregou a Júpiter, Júpiter entregou a Marte, Marte vai o ano que vem entregar o Sol. É dessa aqui. Mas a gente não pode esquecer que lá no canto da parede tem Saturno. Cantando, não esqueça de mim, não esqueça de mim, não desapareça, porque eu vou te pegar. Saturno está lá, ele é o cara, ele continua sendo o cara. A gente não pode deixar de lembrar desse cara. Esse cara é importante no jogo. Quando entrou Júpiter é assim com ele. Entendeu? Mesmo que Júpiter tenha sido aquele filho que ele tentou comer na mitologia, mas assim, Júpiter ele é pai e filho. Entendeu? Quando vai para Marte, muda a figura mitológica. Bastante. Bom, esses ciclos, eles são muito importantes. E eu quero ressaltar também a ideia daqueles caras que vieram depois de 1781. A gente não pode, levando em consideração tudo aí, a gente não pode esquecer do Urano, Netuno e Plutão. Não pode. Alguma coisa esses caras têm relação com... Tem uma relação. Eles apareceram. Agora, não necessariamente essa relação esteja diretamente ligada a um signo, porque aí é uma sacanagem, Escolher um signo lá, enfiaram ele lá, assim, e eu não dei minha opinião. Na época eu estava vivo, eu não dei minha opinião. Porque se eu tivesse dado minha opinião, eles nunca enfiar eles em lugar nenhum. Então vejam bem, quando aparece Urano, por que colocaram Urano para regente de Aquário? Porque naquela época os alquimistas já diziam: vamos nos preparar, a energia de Aquário está chegando. Aí fizeram a associação. Então se é Aquário, a energia de Aquário, a era de Aquário chegando, Urano vem aqui. E foi uma coisa interessante. A partir de 1781, o mundo começou a mudar muito mais rápido. Muito mais rápido. Se você observa o mundo do ano 0 de Cristo até 1450, era exatamente igual. Não mudou nada. Era Império Romano. O Roma mandava no mundo inteiro. Até 1450, quando os otomanos tomaram Constantinopla. Não aconteceu nada, não aumentou nada, aumentou a população, porque o povo transava muito para quê? Para nascer soldados. Para nascer mais homens, para fazer mais guerra. E acabar com o romano. Eles tentaram acabar com os romanos desde a era cristã. Teve uma ênfase na era maometana, 600 anos depois de Cristo. E depois eles botaram na cabeça que eles iam acabar com o Império Romano. E o Império Romano, eles conseguiram mesmo acabar em data fechada, 1450, 1460, quando derrubaram o Império, tomaram a capital,
que era Constantinopla, e aí acabou o Império Romano. E se você ver, é tudo igual. Não mudou nada o mundo. Nada. Aí você vai ter agora os árabes mandando na história. E aí nós temos mais o quê? A partir de 1450, mais 300, 400 anos, os árabes enchendo o saco do resto do mundo. Porque agora eles queriam ser o Império Romano. Porque o Império Romano acabou com a raça deles. Agora eles queriam acabar com a raça do Império Romano. Então o mundo continuou igual. Igualzinho. Aí quando chega Aquário, né, que é ali na beirada do ano 1800, o mundo começa a mudar muito. Muito. Muito com tecnologia, que começa a aparecer a tecnologia. Logo, 100 anos depois, a gente já tem carro. A gente já tem avião. É incrível isso. Olha, vocês olhem para 30 anos atrás, a gente não tinha celular. A gente não tinha isso aqui, ó. A gente nem sabia o que era isso aqui, ó. A gente via em filme do James Bond, de vez em quando, alguma coisa parecida com isso aqui. Não era? A gente não sabia o que era um CD, um DVD, um pen, nada disso a gente sabia há 30 anos atrás. Aquele estrambolho na mão, né? Para falar. Na minha casa tinha aquele que fazia assim. Você tinha que masturbar ele para ele poder falar. E aí, o mundo mudando bastante. Agora é uma regência de Marte. Marte, para a astrologia alquímica, vocês sabem que cada planeta é ligado a um metal. Cada planeta é ligado a um metal. E aí você vê, ó, tem um relato de um cara, José, que no ano 900 ele olhou para o céu e falou, Marte, o empregado dele perguntou, mestre, por que é que você, em vez de você pedir ferro para a fórmula, você pede Marte, me dê 10 gramas de Marte. Que frescura é essa? Por que você não pede ferro logo direto? Ele disse, não, vem cá. Saiu, achou Marte no céu e disse ao aluno, oh, Marte é feito de ferro. Então não tem que chamar Marte. Marte foi o homem que botou o nome dele Marte. Mas ele é inteiro de ferro. 1000 anos atrás. 1000 anos depois, os caras da NASA mandam uma sonda lá. Marte é feito de quê? Devia ter acreditado nele. Não precisava nem gastar dinheiro com sonda. Só acharam ferro. Só tem ferro. Marte é feito de ferro. Quando a gente fala assim, Marte é feito de ferro e Marte vai governar, num período onde o cara está lá, entendesse? O forteiro. O rei maior de todos os outros 6 é ele, é Saturno. Está lá olhando ele. Então, o peso de Marte, agora nessa era de Saturno, de 36 anos, é diferente das outras vezes, entendeu? Marte foi regente há 4 anos atrás, 5 anos. Mas quem era que mandava no pedaço era o Sol. Agora não é mais. Então, vocês têm que ficar muito atentos, porque Marte é ferro. E ferro é sangue. Entendeu? Ferro é sangue. Olha, Paracelsus é para vocês terem uma ideia, Paracelsus escreveu 218 obras de medicina. 218 obras. 218 livros de medicina. De medicina. Eu não estou falando de botânica, de fitoterapia, de flores. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de medicina. Ele escreveu 218 obras. Essas 218 obras que foram recolhidas durante muitos anos, hoje, os originais dessas obras, tem livro desse, só tem um volume, não tem mais. Está na biblioteca da Rainha Elizabeth, na biblioteca britânica. Durante esses últimos 100 anos, a biblioteca britânica se dedicou a estudar muito, pesquisar muito esses caras, esses gênios. E aí ela sorteou a obra paracelsiana, porque para europeu, ele que é o pai da medicina.
Então ela resolveu, vamos ver quem é esse cara aqui. O pai da iatroquímica. O cara que colocou o hidrogênio na tabela periódica. O cara que olhou para o céu, para o sol e disse o núcleo é de hélio. E toda uma teoria que existia do Sol até 1996, científica, depois eles viram que era tudo mentira, que era exatamente o contrário. E aí, quando, para surpresa, Paracelso já havia escrito aquilo lá para os anos de 1560. Então, esse era o cara. E dos 218 livros, Paracelso, a biblioteca conseguiu decifrar, entender, compreender 18. Mais de 200 livros dele, eles fecharam de novo, ó, e disseram, a gente não está preparado para ouvir isso, como o governo americano fez com o trabalho do Tesla. São mais, por coincidência, 218 patentes, que no dia que morreu, no outro dia que encontraram ele morto, o FBI chegou, levou, e até hoje é uma questão de segurança nacional, toda a obra dele. Marte sendo ferro, no ano de Marte, e o cara lá atrás, olhando, então vocês têm que cuidar do sangue. Cuidem do sangue. Então assim, ó, olha que coisa boba. Você se cortou, aí sangrou, entendeu? Aí você faz assim, lava na pia com sabão, bota um band-aid. No ano de Marte, preste mais atenção. Se puder lavar com uma água oxigenada, ficar atento à ferida, colocar própolis, ter muito cuidado com infecção. Porque Marte é sangue. Quem tem anemia? Quem tem anemia? Quem tem pouco ferro no sangue? Vocês vão ter que botar mais. Vocês vão ter que pôr mais. Olha, Paracelso, quando ele dizia e ele discutia ainda astrologia com alunos, os alunos diziam, não, mas a gente não entende essa questão de você falar que Marte é o guerreiro, que Marte é a força, que Marte é o cara. A gente não entende isso direito. A gente gostaria de entender isso direito. Como é que você acha que um cara ele vai projetar na vida aqui, na ação, na vida terrena, essa ideia? Como? Aí, Paracelso, de uma forma muito simples. Para você metabolizar a ideia, a força, a energia do planeta, do signo, no mínimo, você tem que ter o ferro equilibrado no sangue. Porque de todos os processos metabólicos que o ferro participa, a estrutura principal do sangue, o mineral que sustenta a célula sanguínea, que se organiza tudo por ele, se ele diminui, você vai ficando anêmico. Se ele diminui, você não levanta da cama. Se ele diminui, você vai ficando com fraqueza. Se ele diminui, você pode entrar em depressão. E o contrário é pior ainda, que é ferritina, que hoje muita gente tem. Então, quando o governo de Marte, ele for passando e ele for jogando a tendência dele, como vocês acham que a gente metaboliza essa tendência? Como? Só através do ferro, que é o metal dele. Então, sangue. Se você leva um cortinho, aquilo pode virar um cortão. Sangue. Então tem que ter cuidado com o quê? Vai andar na rua, presta atenção. Preste atenção, porque ele vai derrubar muita gente, ele vai atropelar muita gente, ele vai matar muita gente. Vocês vão ver muita gente morrer esse ano. E espero que não sejam de vocês. Mas vocês vão ver muita gente morrer. Muita. Eu, de setembro para cá, já vi 16. 16. Inclusive um deles é minha mãe. Um deles é minha mãe. Ele vai levar a mãe, ele vai levar muita mãe, Marte. Ele vai pegar muito a mãe. Ele vai buscar a mãe. Então aqui, quem é mãe, se cuide.
Se cuide. Quem é mãe, se cuide. Porque ele vem com tudo para cima da mãe. É importante ele fazer isso. É muito importante que Marte faça isso. Ele é muito importante. Então ele vai vir para cima da mãe. Para a astrologia e para nós até hoje, quando vocês vão em qualquer lugar, como é que vocês sabem que o banheiro é masculino? Marte. Marte está lá. Feminino, a namorada dele, Vênus. Para a alquimia, quando ele fala de Marte, com um outro olhar, ele diz que Marte é o macho. É o guerreiro, é o homem. E quem é Vênus? Ah, Vênus é a deusa. É o feminino. É o receptivo. É o óvulo. E Marte, o espermatozoide. É uma luta muito interessante, a luta do espermatozoide com o óvulo, porque você vê, o espermatozoide são uma boa, né? Vai de 100 a 400 milhões de espermatozoide numa ejaculada. E adivinha quantos ele vai fecundar? Imagina vocês se ele mandasse uma quantidade de 300 milhões de espermatozoides, vocês tivessem que engravidar com 300 milhões de óvulos. Vocês explodiam. Ele vai tentar o quê? Ele vai atrás da criatura onde ela estiver. E ele acha ela pelo cheiro. Aquela coisinha assim, ó. Sabe? É o narizinho. De vez em quando eu tenho uns amigos meus que, para irritar, eu digo, nossa, você tem um narizinho de espermatozoide. Parece um espermatozoide, seu narizinho. O que faz ele? Ele é a seta que fecunda o feminino. Ele é a seta que abre, aquele que se entrega. O óvulo, quando os espermatozoides rodeiam ele, o óvulo faz uma leitura, quem é o alfa, quem é o forte, quem é o cara, quem é o que melhor traduz o corpo humano. Aí, pelos cheiros e toques, ela se abre e no meio de 400 milhões, fecunda o óvulo. Porque aquele era o melhor. Conseguiu chegar ali, num terreno muito, muito, muito perigoso, que é o terreno do útero da mulher. Do útero. A chance dele sobreviver ali é zero, praticamente. Mas ele chega lá. O que ele faz? Ele é o cara, é a seta, ele é a agulha responsável por dar o comando da costura. Então você imagina, quando ele entra no óvulo, quem é que ele encontra lá? Ele encontra quem lá? Qual é a figura que ele encontra lá? Ele encontra a figura oposta a ele, que é o feminino. Mas aquele DNA que ele está vendo é exatamente o que ele é. Igualzinho. Só que de talvez gente que ele não conheça. Ou que ele tenha alguma relação. Pode ser o primo, não pode? O marido, a esposa. Quando ele vê, ele dá o comando da costura. Então ele vai fazer o quê? Costurar pai e a mãe. Quando ele costura o pai e a mãe, quando ele dá esse comando, começa aquele movimento de quê? Aquilo que era dois, aquilo que eram duas células muito diferentes, elas se tornam agora uma só. Só uma célula. E é aquela célula que vai dar origem a todas as células do corpo e a você que está sentado aí. Você nasceu de uma coisa única. Única. A gente pensando assim, essa primeira ideia marciana é uma ideia corpórea mesmo. De fundição, porque o elemento dele é fogo. Ele é o guerreiro. Ele é, para a astrologia, o número 1. Onde é a casa 1? É a casa de Marte. Qual é o planeta 1? É Marte. Qual é o signo número 1? Áries, o signo que ele rege. E a astrologia? A astrologia começa aí. Então, depois da casa 1, vem a casa 2, que é touro. A casa 3, que é gêmeos. A casa 4, que é câncer. Mas é com ele que começa. Porque é ele que faz o quê? Ele é aquele Ouroboros que vem e costura
dá o comando. Ele vence uma guerra entre o masculino e o feminino. O pai e a mãe deixam de ser pai e mãe para ser quem? Agora você. Então você se veste. No momento que você se veste com a ajuda de Marte, porque Vênus é passiva. Vênus ela é muito rigorosa na escolha, mas depois que ela abre, entra. Entendeu? E o que é que ela busca? O melhor, ela é Vênus, a deusa do amor, da beleza, da perfeição, do equilíbrio. Então é isso que ela quer. Entendesse? Então ele fez o quê? O que nasce aqui? Primeiro, pai e mãe. Só que ele tem o quê? Ele tem, na medida que ele vai agora uma célula só, descendo ali, não é? Para se depositar no útero, são 7 dias, até ele se plantar no endométrio. Então, durante esses 7 dias, ele tem que fazer contato com os 7 planetas, ele tem que buscar esses 7 potenciais dessa estrela, e aí ele vai amarrando com quem? Ele vai amarrando com pai e mãe, o pai e a mãe do pai, o pai e a mãe da mãe. Aí depois ele vai amarrando com quem? Com os bisavós. Aí, ó, você vê que aqui abre mais, é mais gente, é o dobro dessa aqui. Depois com os trisavós. E depois com os quintavós, os escanchavós. Entendeu? Se a gente pensar na célula enquanto um organismo que é 1 vira 2, 2 vira 4, os avós. 4 vira 8, os bisavós. 8 vira 16, 16 vira 32 e 32 vira 64. Olha o tanto de gente e de problema que você carrega aí dentro. Provado cientificamente, até essa fileira que eu cheguei, esse povo todinho aqui influencia em você. Esse povo todinho aqui está dentro de você. Tudo costurado. Tudo costurado. Aí ao longo do momento da vida que você vai crescendo e esse corpito vai se formando e vai aparecendo um monte de problema, aí o médico diz, mas o seu avô tinha? Ele geralmente não pergunta do bisavô, mas provado cientificamente que até 5 gerações influenciam o seu corpo. Quando você tem uma doença genérica que ninguém tem, o médico diz, deve ser seu trisavô. Existe essa possibilidade. Tem um estudo interessante aqui, sobre exatamente isso. Você tem isso aí, mas assim, pode ser que teu avô, teu bisavô, teu pai e tua mãe não tenha desenvolvido, mas na tua cadeia genética, com essa idade, você abriu um dado, e esse dado pode ser do cara que está na 5ª geração. Agora, cientificamente, eu provo a você que a 5ª geração te influencia, mas na 6ª eu já não consigo mais fazer isso. Não existe nenhum estudo que aponte a 6ª geração. Entendesse? Agora, tu sabe quem é teu pai e tua mãe? Jesus. Não, seu pai e sua mãe, daqui da vida, sabe quem é? O casal que deu luz a você, que teve você. Eu vou dar um exemplo para minha mãe. Hoje eu agradeci a vida pela minha mãe, e a minha mãe disse que não era que eu tinha me dado a vida. Deixa para ela, deixa para lá. Esquece isso aí. Mas você não tem um pai e mãe, se você não tivesse, você não estava aqui. Não, tem. Tem, não tem, pronto. Então, esse pai e essa mãe sua, tem pai e mãe? Tem. Tem, não tem? Tem. Aí esse pai e mãe, tem pai e mãe também? Tem. Então, é muita gente para a gente se lembrar, né? O cara mal sabe da mãe, imagina do avô, do bisavô, do trisavô. Ele não vai saber nada. E a gente mesmo que sabe, que tem certeza. Quando chega no bisavô, quem foi teu bisavô? Quem é teu ancestral? Você conhece ele? Você sabe quem ele é? Vocês têm uma ideia? A gente não tem ideia. Mas a ciência pode nos dar uma ideia se ele era diabético, se ele era preto,
se ele era irlandês. A ciência dá. Você tem traço aqui de chimpanzé, eles até mostram isso. Mas de ser inteligente, você veio de irlandês, aí esse irlandês pulou o muro e casou lá com a viking, e por aí vai. Por aí você vai mergulhando, você tem esse dado. Então, quando a gente pensa em tudo isso, isso vai ser importante lá no futuro da palestra, quando a gente pensa em isso tudo, a gente vê que Marte, ele é um cara que vai mexer bastante nessa área. Agora, Marte é o cara que, para você metabolizar, você tem que ter ferro. Você tem que ter sangue para oferecer a ele. E um sangue equilibrado. Se você imaginar que o sangue é a maior fonte de vida do corpo, Marte tem isso na mão. Se você imaginar que é o sangue que lhe dá vida, Marte está com ela na mão. E esse ano, quem é o cara que está lá no canto da parede? É Saturno. Entendesse? Então a prestação de contas, nos ciclos de Saturno, ele se repete daqui só a 252 anos. Quando acontece esses 252 anos depois, Saturno vem com tudo. Fazendo o quê? Conjunções com os amigos dele e dando ênfase e foco ao planeta regente. E ele quer que o planeta regente cumpra a sua função como aquele que rege, na época de Saturno, praticamente a humanidade, o coletivo, o país, o estado, a cidade, o bairro, o município. E ele vai fazer isso como? De uma maneira muito terrena. Por quê? Porque ele vai começar a entrar onde? Ele vai começar a penetrar o quê? Essas cadeias básicas do DNA que se relacionam com a molécula do sangue, ferro. Entendesse? Então você vai ver o quê? Por que vocês acham que 2018, o ano passado, no dia 31 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde, ela chegou antes, mas só oficializou dia 31, que a pior doença, a doença do milênio hoje, que acomete a população inteira no mundo, é depressão. É depressão. Primeiro exame que o médico pede quando um paciente apresenta um sintoma de depressão, ferro. Eu quero saber como é que está teu ferro aí. Porque muitas vezes o cara vem com depressão e é só ferro, baixa de ferro. Então ele começa a ter depressão. Mas não é depressão. Ele injeta ferro nele e fica bonzinho. Ele melhora rapidinho. Biotônico Fontoura, na infância, ferro puro. Por isso que a gente está vivo. Não é? Por isso que a gente está vivo. É incrível. Essa responsabilidade ancestral, através do sangue, Marte vai fazer uma varredura. Então, por favor, cuidem do seu sangue. Meninas, se vocês estiverem menstruando, aí vocês verem que está saindo coágulo, aí vão lá na médica, no médico. Aí você vê que você está menstruando muito. Eu já menstruo muito, mas agora parece que passou 2 dias a mais. Vá no médico. Fiquem atentos. Esse é um potencial que ele pode se tornar um potencial construtor da saúde, como um potencial destruidor se a saúde for ameaçada, principalmente essa ameaça passar pelo sangue. Então se cuidem, se alimentem bem, tenham muito cuidado e respeito com a saúde. Porque assim, Marte vai cobrar. Marte não é o agente da saúde, neste caso é. Ele é o agente da saúde. Neste caso é ele aí. Então fiquem atentos. E tem que ficar atentos também ao quê? Ao que nos traz essa nova regência de Saturno, que só aconteceu há 252 anos atrás, coincidentemente, quando Urano
foi descoberto, e esses 252 anos de Urano para cá já descobriram mais 2 planetas, que é Netuno e Plutão, e assim, ó, o mundo mudou radicalmente. Ao contrário dos últimos 1.800 anos para trás. Mudou radicalmente. Então, é diferente, não é? Tem uma coisa diferente? Não é? Você passa 1.800 anos, não muda nada, né? E depois de 200 anos, a gente hoje já tem celular, jato, avião, já foi para a Lua. No espaço de 200 anos, a gente não fez o que a gente não fez 1.800 anos. Não é estranho? Vocês nunca pensaram nisso, não? E, coincidência, começou o ciclo de Saturno. Quando começou o novo ciclo de Saturno de 252 anos, em 252 anos ele volta com o ciclo de 36, foi exatamente há 256 anos atrás. Entendesse? Então não é um momento como outro qualquer. Então, Marte é o cara de 2019. Sangue, ferro. Pronto, vocês sabem, a turma do fundo dá para ver? Sangue e ferro. E ele aqui. Tá? Astrologia antiga. A astrologia antiga, ela se baseia em 7 planetas, tá? Em 7. Segundo a alquimia antiga, o povo aí de trás vê que isso aqui é um cara. Dá para ver que é uma pessoa, um boneco. Pessoal aí de trás. Quando você vê quando a alquimia antiga ela compara os 7 planetas com o corpo, ela considera, por exemplo, que Saturno seja o regente da nossa consciência, aqui em cima, ó, Saturno, tá? Ela considera que do lado, no olho direito, ele também está regendo aquilo, o olhar, aquilo que você está vendo, enxergando. Para a astrologia antiga, o regente do olho esquerdo no corpo é Júpiter. Então, a visão interior, aquilo que você enxerga como você, aquilo que você acredita. Se você observar aqui na garganta, nós temos uma área governada aí por 2 planetas. Do lado esquerdo, Marte, porque ele era o regente do signo de Escorpião. E do lado direito, Júpiter se repete. Está dando aí a turma de trás para entender e ver? Tá? Obrigado. Aí aqui na altura do peito, você tem à direita Marte e do lado esquerdo Vênus. Na altura do estômago, aquilo, tudo que você traz para você, nós temos novamente Vênus e do outro lado Mercúrio. Ok? Aí do lado esquerdo aqui, na altura acima do pipi e da xoxota, você tem o Sol, não é isso? Mercúrio se repete novamente aqui, como todos os outros, né? E no meio das pernas você tem a Lua. A Lua e o Sol influenciando no meio das pernas. E você tem ao lado, aí no ovário esquerdo, o Sol e a Lua também influenciando essa área. Então, a constituição, o entendimento que a astrologia, a alquímica antiga fazia do corpo e a relação com esses planetas era exatamente assim. Saturno, Saturno. Júpiter, Júpiter. Marte, Marte. Vênus, Vênus. Deu para entender? Mercúrio, Mercúrio. Sol e Lua. Era assim. Aí, se a gente dividir essa área aqui, ó,
que era o entendimento astrológico até 1781. Era assim que a astrologia entendia que eles estavam colocados no céu. Para a astrologia antiga, cada planeta, em cada posição dessa, se liga a um signo. Então, para eles, esse planeta tinha relação. Então, Saturno, está ligado a Capricórnio. Saturno aqui está ligado a Aquário. Júpiter a Peixes. Áries em Marte. Vênus em Touro. Mercúrio em Gêmeos. Lua em Câncer e um Sol participando. Claro, a família é feita pelos dois. Leão, o Sol, a Lua. Mercúrio, Virgem. Vênus, Libra. Marte, Escorpião. Júpiter, Sagitário. Era assim que eles entendiam que era até 1781. Em 1781, que a humanidade, por coincidência, era uma época regida no ciclo de Saturno, a humanidade estava o quê? A humanidade ainda era a mesma. Não tinha mudado nada. Mas aí o que foi que aconteceu? Começou a mudar radicalmente depois daquilo. Então a gente está numa época dessa. A gente está vivendo aquela época agora. Onde deu o start da mudança. E a mudança vai passar por onde? A mudança vai passar por Marte. Ele vai trazer mudança efetiva. Ele vai trazer. Observe aqui, ó. Observem aqui nesse desenho o pessoal lá do fundo. Eu vou repetindo. Ó, observa lá no fundo. Deixa eu pegar uma pessoa para Cristo aqui, vem. Ó. Oi. Tá. Não, tudo bem. Não é 10 horas que acaba? Ah, é? Ó. Saturno. Saturno. Júpiter. Júpiter. Marte. Marte. Libra. Libra. E assim vai descendo. Certo? Vocês acham que existe diferença daqui para cima com aqui para baixo? Muita, porque aqui estão os órgãos sensoriais, aqui está a mente, aqui está o sistema nervoso central, aqui está o encéfalo, aqui estão os olhos, o ouvido. Agora daqui para baixo está o quê? Só órgão, músculo, osso. Daqui para baixo qual é o papo? O papo é físico. Daqui para baixo começa o quê? Qual é o órgão principal dessa área? É o coração. É a bomba que bombeia o quê? Prestem atenção no coração, hein? Quem tem preguiça de caminhar, que invente caminhar a partir de amanhã. Entendesse? Aí eu pergunto a vocês. Saturno, que está aqui. Ele está em que área? Mental. Então ele é mais o quê? Um olheiro. Saturno também está aqui, numa área mental. Então ele tem mais a ver com o quê? Que inteligência, percepção, missão. É isso. Júpiter está aqui. Está em que área? Mental. Aí Júpiter está regendo aqui, ó, pescoço, a casa de Peixes. O que é isso aqui? É mental. E Áries do lado de cá? Também. Áries também. Áries é regente de Escorpião. Estamos falando de astrologia antiga. Não estamos falando de astrologia moderna. Mas, Marte, desculpe. E quando você desce do pescoço para baixo? Você encontra quem também? Marte. Marte é o único planeta que no corpo faz a ligação entre a mente e o corpo. Os outros não. Onde é que está Vênus? A Vênus está no ombro esquerdo e no estômago. E Mercúrio no estômago do outro lado e mais abaixo dele. Sol e a Lua. Eles fazem esse trânsito daquilo que é mente e daquilo que é ação? Não. Marte faz. Porque Marte, ele rege um signo
na altura do pescoço, e o signo que está na altura do coração. Entenderam a diferença dele para os outros? Hã? Sim. Deu para entender?